Tem coisas que dão errado para que outras possam dar certo. O skate do meu filho estava quebrado e eu peguei essa tábua de corte que eu fiz com tampinha de garrafa e pensei em fazer o skate com ela. Eu aqueci para saber se eu conseguiria fazer a curvatura do shape e eu percebi que dava. E resistência eu vi que tem também. Então fui para meu estoque de tampinhas e também peguei alguns projetos que não deram muito certo porque você pode aquecer novamente para utilizar em outras peças. E eu decidi fazer um molde bem caseiro usando uma porta de guarda-roupa e algumas sobras de madeira. Basicamente a ideia é conseguir fazer uma chapa retangular bem reta e depois fazer a curvatura nas pontas dela para ficar um shape de skate. Já de cara eu percebi que não iria caber isso daqui na minha prensa, então eu vou ter que fazer uma prensa de um jeito diferente. A ideia será prensar o material derretido usando parafuso. Ou seja, vou colocar o material ali, apertar todos esses parafusos e ver se vai dar certo. Mas aqui eu percebi o maior erro que eu cometi. Eu não calculei exato a quantidade de material para colocar no molde. Deu para ver que eu precisaria ter colocado o dobro de material, mas mesmo assim eu resolvi continuar para saber se iria dar certo pelo menos essa parte que nós conseguimos colocar ali dentro. E eu vi que não deu certo, não preencheu tudo, mas olha só isso. Eu percebi que se eu colocar a quantidade ideal de material, eu vou conseguir fazer essa peça sem precisar da prensa, apenas apertando os parafusos. E olha só, fica uma chapa muito resistente. E tudo leva a crer que eu vou conseguir fazer outras peças grandes, até móveis, mesas, cadeiras. Então acompanha aí que eu vou continuar fazendo isso daqui. Então cortei a chapa ao meio, coloquei no forno novamente e esse skate vai ter que sair de um jeito ou de outro. Então acrescentei mais um material ali na parte de cima, mas eu vi que não seria suficiente, por isso que eu peguei essa grill que estava parada aqui na oficina, ela tá sem tampa, e coloquei material ali para derreter também. E agora sim deu para perceber que nós teremos a quantidade ideal de material. Essa parte aqui é muito difícil, porque eu tenho que ser bem rápido, pois se eu demorar, o plástico pode começar a endurecer e não dar tempo de colocar a tábua de cima para prensar o material. Mas eu fui bem rápido e consegui espalhar ele um pouquinho. Dessa vez eu vou fazer um pouco diferente, eu vou colocar a mesma tábua em cima e ao invés de madeira, para não correr o risco de quebrar, eu coloquei um metalon e depois apertei os parafusos na lateral. E só mais um lembrete, o plástico que eu utilizo é o PEAD número 2, polietileno de alta densidade, e não passar de 180 graus para não liberar gases tóxicos. Dessa vez aqui parece que foi bem melhor, eu consegui fazer todo o processo mais rápido e agora eu esperei esfriar e vamos ver se deu certo, pessoal. Logo que eu abri, eu vi que saiu muita rebarba, mas isso já era esperado. Mas deu certo, ó, não preencheu inteiro o molde, mas como nós vamos cortar arredondado no skate nas pontas, eu acho que agora deu certo. E problema de resistência também não teremos, ó, ficou bem resistente. Agora estou estudando uma maneira de fazer o acabamento sem gerar microplásticos, para não gerar um novo problema ao meio ambiente. Então agora eu vou tirar todos os parafusos para a gente conseguir passar isso daqui lá no outro skate. Lembrando que isso daqui é um skate infantil, por isso que tem essas peças um pouquinho mais fracas e um shape também bem mais fraco do que um shape profissional. Eu fiz as marcações para a gente poder cortar isso daqui e eu fiquei pensando algumas formas de não precisar usar serra para não gerar um problema de microplástico. Mas não teve jeito, eu vou ter que usar a serra tico-tico, mas eu coloquei ali embaixo para pegar todo esse pozinho que vai sair. Eu vou continuar pensando e desenvolvendo alguma maneira de não precisar cortar para gerar algum tipo de pó, para não gerar o microplástico. Talvez com alguma coisa quente para ver se a gente consegue cortar. Mas mesmo assim, tudo isso que está caindo aqui, mesmo que caia um pouco no chão, eu vou recolher tudo para a gente usar novamente. O que deu para perceber trabalhando com esse tipo de material, com esse plástico aqui, que ele é bem parecido com madeira. A gente pode utilizar as mesmas ferramentas de cortar a madeira, também pode usar formão, plana. Essas mesmas ferramentas vão funcionar bem com isso daqui. E depois de realizar todos os cortes, eu parti para recolher todas essas rebarbas e esse pó que saiu aqui. E eu vou guardar nessas caixas, que é onde eu guardo as tampinhas e todos os plásticos que eu utilizo nesses projetos. E agora é um outro desafio. Como a gente vai fazer para moldar isso daqui, ficar com o formato côncavo ali do shape de madeira? Então eu pensei em colocar ele em cima do shape e aquecer com o soprador para ver se a gente consegue chegar na curvatura necessária.
Por isso que eu vou usar alguns grampos de sargento que eu tenho aqui, inclusive esse daqui é caseiro, já mostrei aqui como que faz um desse, e vou aquecer somente no local que eu desejo fazer a curvatura, sem ficar muito tempo com o soprador em um lugar só para não queimar o plástico. Depois de aquecer um pouquinho, eu mudei a posição do sargento e eu vou usar essas mini morsas que eu tenho aqui, porque eu não tenho vários grampos de sargento, vou apertar elas desses dois lados e aquele grampo de sargento eu vou colocar lá na ponta para a gente ir apertando conforme vai aquecendo. E foi em torno aí de uns 3 a 5 minutos para a gente conseguir começar a moldar ele. Mas deu certo, ó, desse lado aqui deu certo, então o mesmo que eu fiz desse lado, eu vou fazer lá do outro lado também. Ah, e um detalhe também que eu deixei esfriar em temperatura ambiente, mas se quiser acelerar o processo, dá para jogar um pouquinho de água para esfriar. Não pode soltar com ele ainda quente, porque senão ele vai voltar à posição que ele estava ou chegar próximo. E agora que deu tudo certo aqui para a gente aquecer e fazer as curvaturas que precisa, nós vamos fazer a furação. Para isso também eu vou usar o shape antigo lá de madeira, eu vou prender dos dois lados, porque agora eu consigo pegar a mesma furação dele para a gente copiar e colocar os truques. No total serão 8 furos, sendo 4 para cada truque. Que significa que com a furação também vai cair um pouquinho de material que a gente tem que guardar ele também para usar em outros projetos. E isso daqui não pode ir para o lixo, muito menos para o esgoto. Esse shape de plástico ficou um pouquinho mais grosso do que o shape de madeira. Achei que os parafusos não iam dar o comprimento correto, mas deu certo. Ficou bem na pontinha, mas deu certo o mesmo parafuso. E depois de muito trabalho, esse foi o resultado. Embora seja um skate infantil, eu vou testar aqui para saber se ficou resistente e se aguentaria fazer um skate adulto com isso. E olha só, o resultado me surpreendeu, pessoal. Só precisa aprender a andar de skate, né? Eu vou começar aqui no canal a fazer mais peças utilizando tampinha de garrafa de uma maneira cada vez mais eficiente, sem causar muito impacto ambiental. Se você quiser contribuir com isso, é só compartilhar, curtir, deixar um comentário aí nesse vídeo que vai estar me ajudando muito a continuar com o projeto. Se quiser deixar alguma ideia, alguma sugestão, é só colocar aí nos comentários. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu sou o Di Vieira. Fique em paz e até mais!